com o Ricardo, e o que eu mais notei foi a falta de valor ao verdadeiro trabalho da igreja. E eles não enxergaram, realmente o STF se tornou o maior poder entre os três, e isso não é nada bom, né? Porque foi constituído dessa forma para que ninguém tomasse o poder individualmente. As decisões têm acontecido dentro do STF mesmo, de forma monocrática, então não deixa passar nada. Isso tudo é uma ameaça, mas vem tudo ao encontro do que a gente estudou ontem. Quando essas trevas se instauram mais poderosamente, deixa eu pôr o Instagram aqui, ela vai ser derrubada de uma forma mais violenta ainda por Deus. Então eu espero mesmo, nesses dias, que a gente experimente aí mudanças muito grandes. Agora eles estão querendo fazer a CPI do Bolsonaro, né? A coisa tende a complicar. E um outro fator é o assistencialismo que está sendo levantado agora em São Paulo, quer dizer, fecha tudo. Hoje a gente é o pior estado no Brasil, é o mais fechado. Está parecendo com a Califórnia, sabe? Os números não param de aumentar, são 3 semanas de lockdown e cada dia a gente tem mais recorde de internação. Então, em 15 dias, num lockdown que a gente está passando, ela tem que cair se o lockdown estiver funcionando. Então, não está funcionando. E aqui eu não estou trazendo uma solução, não estou propondo nada, só estou dizendo que não está funcionando mesmo. E agora a proposta do governo de São Paulo é entrar com assistencialismo, que beira as ações do comunismo, né? Então a gente tende a ver muito agora uma forçação de barra. E com a entrada de uma ação assim, realmente o poder fica na mão de uma ou duas pessoas, porque eu vou dar comida para o povo, e aí o povo aceita, e aí venha o restante, que é tentar tirar o poder da igreja. Diante disso, o normal é a igreja ser o plano dele em áreas e normalmente a gente avança. Pode ser mais rápido se nós estivermos atentos, pode ser mais demorado, demorar até gerações para que a coisa retome. No que depende de mim, a gente já está agindo. Eu estou hoje desde ontem escrevendo uma carta ao STF, me posicionando não como instituição, mas como cidadão. Vou gravar um vídeo e vou disponibilizar isso. Considerando os valores que eles não avaliaram, né, para a tomada de decisão deles. Não, em momento nenhum, eles pularam esses valores. E aí eu quero que fique até como um documento mesmo para a igreja, né, para a igreja saber qual é a nossa posição. Falando um pouco disso, eu quero propor para vocês, bom dia a todos aí, quem entrou, vai mandando convite para o pessoal ir entrando também. A gente tem hoje menos mulheres aqui, provavelmente porque tem a reunião das mulheres daqui a pouco. Então vamos aproveitar e fazer uma reunião para a gente, homens aqui, desabafar, né, um pouco aqui, abrir nosso coração. Eu queria propor algo. A gente está no último dia do assunto que a gente estava trabalhando, que é sobre Páscoa e todas não, né? Algumas das repercussões que a Páscoa tem na nossa vida. Então, hoje eu queria começar preparando para a semana que vem. A gente vai falar ainda um pouco sobre essa questão do espírito da Páscoa, mas eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo. E semana que vem, a semana toda, a gente fala sobre o Espírito Santo. Eu queria que você começasse a pensar qual é a sua relação com o Espírito Santo, o que você já experimenta dele, o que você tem conhecimento do Espírito Santo e o que você percebe e até autoriza que ele faça na sua vida. Então, um ponto importante, o Espírito Santo, se você quiser anotar, ele não é uma força, ele não é o favor de Deus,
ele não é uma energia, ele não é uma válvula de escape, ele não é a última alternativa, ele não é um número de loteria para que você vá bem, e várias outras definições que o mundo tem do Espírito Santo. E ele não é alguém que está distante. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o Espírito Santo é uma pessoa. Hoje não quero falar sobre Trindade, tá? Sobre Pai, Filho e Espírito Santo, mas vamos falar basicamente sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é... Deixa eu botar aqui. O Espírito Santo não é um pedaço de Deus só. Ele é uma pessoa completa, plena. Então, quando eu me aproximo do Espírito Santo, quando eu me dirijo a ele, eu estou me dirigindo a uma pessoa. Essa pessoa é o representante do reino dos céus na terra. É o maior representante no reino dos céus na terra, porque você também é um representante do reino dos céus na terra. Então, quando eu falo com o Espírito Santo, eu estou falando com o maior representante do reino dos céus na terra. Jesus não está na terra. Ele está, tá, gente? Só para vocês saberem, mas ele não está, nesse momento, a posição de Jesus é num trono no céu. Mas ele está dentro de você. Como que ele está dentro de você? Na hora que a gente falar sobre Trindade, se a gente vier falar, aí eu vou explicar. Porque quem está dentro de você de verdade é o Espírito Santo. Então eu queria só começar com essa mentalidade. Porque Deus também está em você, Jesus também está em você. Mas eu queria primeiro definir a pessoa do Espírito Santo. Porque quando eu defino ela, eu começo a entender ela. Eu vou te dar um exemplo prático que você vai ver na sua Bíblia. Nós adoramos a Deus, nós adoramos Jesus Cristo, mas não há registro na Bíblia de adoração ao Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, não há registro disso. Então, isso é uma das curiosidades que temos a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, se você quiser anotar. O Espírito Santo nunca foi adorado na Bíblia. A gente faz música para o Espírito Santo, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não tem esse exemplo na Bíblia. E eu não acho que isso é pecado, tá bom? Eu não acho nem que é errado, eu acho muito bom. Porém, será que quando estou focando nisso, estou deixando de focar no que eu deveria focar em relação ao Espírito Santo? Tipo, a energia que eu gasto aqui, compondo uma música, fazendo... Será que o Espírito Santo não está esperando outro tipo de relação comigo? Então, pensem um pouco nisso aí. E eu queria hoje, muito, 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 que vocês participassem e contribuíssem, porque eu sei que o Espírito Santo não fala tudo para mim, tá? Não fala tudo, é até um pouco de exagero. Ele não fala quase nada para mim. Ele fala uns pedacinhos assim, ó, em relação a tudo que ele fala na Terra. Ele me dá uma pontinha. O outro pedacinho está com você. E aí, como grupo, a gente precisa do que o Espírito Santo fala para você. Deixa eu dar um exemplo para você como isso funciona. Tá fazendo sentido? Levanta a mão aí, os mais bonitos que estão com a câmera aberta. Quem não é bonito, deixa a câmera fechada, hein? Por favor. Aí, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que tem um chamado pastoral, normalmente o Espírito Santo fala comigo na pessoa de Jesus, ou na característica de Jesus ou do Pai, tá? Mas ele me fala como bom pastor. Se eu sou mestre na palavra, ele fala comigo como o mestre. Então, Jesus fala comigo através do Espírito Santo como mestre. Se eu sou um profeta, um apóstolo, ele fala comigo dessa forma. Então,
Os profetas ou os apóstolos, ninguém tem tudo, porque ele fala nessa característica com a gente. Se eu sou um pai de família, ele fala comigo como um pai de família. Então, o Espírito Santo, pai de família, fala comigo como pai de família. Se eu sou um homem se eu estou trabalhando para o reino, se eu sou um trabalhador, isso é extremamente importante, porque a Bíblia diz assim, se tem uma coisa que a gente tem que pedir em relação a pessoas nesse tempo, são trabalhadores. A gente está sofrendo o que está sofrendo em Brasília, porque a gente tem pouco trabalhador na igreja. A gente tem líderes, mas tem pouco trabalhador. O que é Então, quem fala comigo é como pai de família ou como trabalhador, é o Espírito Santo como trabalhador. Então, quem fala com os pastores, o bom pastor. Quem fala com os mestres, o bom mestre. Quem fala com os profetas, Jesus, o profeta. Quem fala com os apóstolos, Jesus, o apóstolo. Porque tudo estava nele ali, ele distribuiu, tá? Quem fala com o pai de família, o Espírito Santo como pai de família. Por quê? Porque ele vai falar comigo no tom de voz, no assunto, no objetivo, com a visão daquilo que eu vivo, daquilo que eu fui posicionado. Por isso a identidade é extremamente importante. E aí eu expando, além dessas características que eu te dei, ele fala comigo como homem, ele fala comigo como um homem maduro, ele fala comigo não mais como um menino. E muitas vezes eu tive uma experiência com o Espírito Santo com 15 anos, 16, 18, 20, e eu tenho 50 e eu ainda vivo daquela experiência. Então eu trago um dia o Espírito Santo falou, eu sei como funciona. Não, aquilo é uma faceta do Espírito Santo falando com você. E a partir do momento que você vai mudando sua posição, suas capacidades, suas responsabilidades, o Espírito Santo vai te tratando, falando com você como uma pessoa mais madura. Porque senão ele vai virar assim, Isaíasinho lindo. Ele fala assim quando você é menino. E ele continua falando assim se eu não deixar ele falar comigo como maduro. Como eu faço isso? Limitando a minha maturidade. Bem? Alguém quer comentar alguma coisa aí por enquanto? Vou eu lá. Então, o Espírito Santo é a pessoa mais importante na Terra, de todos. Hoje, ele é mais importante que Jesus, porque é ele que está aqui representando Jesus. Ok? Então, eu queria trazer perguntas para a gente falar de hoje até sexta-feira que vem. Primeira pergunta, eu queria que uma ou duas pessoas falassem como é que tem sido o seu sacrifício e os seus benefícios de acordar cedinho. Bem objetivo, ó, meus sacrifícios, meus objetivos, meus benefícios. Como é que tem sido? Pastor, o sacrifício basicamente é o próprio acordar mais cedo, que para mim sempre foi um desafio, porque eu sempre fui muito noturno. Sempre preferi trabalhar até 3, 4 horas da manhã e acordar um pouquinho mais tarde. Mas eu tenho ficado muito mais produtivo, acordando mais cedo, meu dia tem rendido muito mais, tem sido muito melhor, e o meu relacionamento com Deus melhorou muito. Porque nessa de dormir muito tarde e às vezes acordar um pouco mais tarde, eu não conseguia ter um controle da minha agenda e às vezes falhava com o devocional, com os tempos de estudo. Então, eu vejo que a minha vida tem avançado demais no aprendizado, no devocional, na conexão com Deus. Isso já tem refletido em todas as áreas. Que bom isso, obrigado por participar. Mais uma pessoa. O que você tem tido de sacrifício e de benefício? Bom dia, Ganda.
Amém. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Sacrifício tem sido talvez a pontualidade, né? De procurar tá no tempo certo, na hora certa, nesse lugar que tem sido o lugar certo para mim. E os resultados têm sido, como que eu posso te falar? Tem sido um resultado, tem sido um treinamento. É como se eu tivesse recebendo do Senhor vários insights, vários tratamentos que me levam a ter resultados no meu dia. Tenho tido resultados no meu dia que têm sido fora da curva. Então, resultados no meu trabalho, resultados aqui na minha casa, várias coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou resumir a isso por enquanto. Amém. Obrigado, Gigi. Obrigado, Isa. É o seguinte, eu quero trabalhar um pouco o lado espiritual da coisa agora, porque a gente vem trabalhando fatores naturais, entendendo as escrituras, e isso é muito bênção para a gente. Só que nesse momento nós vamos sair um pouco da questão estrutural, só dos princípios que a Bíblia nos dá e os resultados que ela traz, para um segundo fator, que é como me relacionar com uma pessoa chamada Espírito Santo. E aí, quais são as conotações e quais são os resultados disso? Para eu ter relacionamento com uma pessoa, eu quero ter um relacionamento com a minha esposa, e aí eu vou namorar, eu vou casar. Para passar por esse processo, é exigido de mim esforço. Para eu ter um relacionamento com empresas, pessoas do mercado, network, eu preciso de esforço, preciso acordar, preciso estar lá presente, preciso falar com essas pessoas, preciso contribuir de alguma forma para poder acessar também o que elas têm. E assim em tudo na vida. Se eu quero estudar, eu tenho que ter sacrifício. Se eu quero trabalhar, eu tenho que ter sacrifício. Então, eu quero que você comece a pensar que o sacrifício que fazemos aqui é para conhecermos a palavra, só que se ficarmos só na palavra, na letra, a gente vai se tornar um bom e inteligente crente. Se nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, nós seremos verdadeiramente, e com a palavra primeiro, né, mas com o Espírito Santo, nós seremos verdadeiramente o Cristo aqui na Terra. Por quê? Porque todos vocês, se receberam o Espírito Santo, ele habita em vocês. Todos vocês, se vocês creem que Jesus é Senhor e receberam o Espírito Santo, ele habita em vocês. E se ele habita em vocês, um monte de coisa se torna possível e diferente, e eu posso estar cheio de paz. Se essas coisas não acontecem, pode ser que o Espírito Santo habite em mim ou habite em você e ele não se manifeste. Porque a gente fala muito em entrar na presença de Deus. É uma expressão um pouco errada, tudo bem, não é um grande problema, mas ela me faz pensar que eu tenho que fazer algo para estar na presença de Deus. Não, o que eu faço é liberar a manifestação da presença de Deus em mim. E hoje eu vou tratar basicamente sobre ouvir o Espírito Santo em mim, que é liberar com que ele fale a minha consciência ou manifeste a minha visão, a minha audição, amém? Eu queria que você se perguntasse agora, você quer mais do Espírito Santo? E aí eu estou falando, experimentar essa manifestação do Espírito Santo, manifestação da presença que já existe em você. Você quer experimentar mais do Espírito Santo? Vou perguntar de novo, que é para você ter tempo de pensar. Você quer mesmo experimentar mais do Espírito Santo? Lembra que é uma pessoa. Eu quero experimentar mais dessa pessoa. Então vem um pouco de sacrifício, mas vem uma coisa que nos provoca, que é, com certeza essa pessoa vai me afetar. Imagine-se conversando com pessoas que vão falar coisas que você não concorda. Normalmente a gente abandona essa pessoa e procura a nossa tribo. E falam coisas que a gente concorda, seja nas redes sociais, seja na vida pessoal ou presencial. O Espírito Santo não vai falar tudo que a gente concorda.
E quando ele traz esses ensinos, falando comigo na minha maturidade, eu posso fechar a porta. Quando eu fecho a porta, ele simplesmente se cala. Ele não fala mais. E eu posso garantir que todos nós aqui nessa sala já passamos por isso, de fechar a porta para o Espírito Santo. Porque ele está sempre nos ajudando. Amém? E se você quer mais do Espírito Santo, eu quero que você faça a segunda pergunta para você. A gente está entrando numa jornada de uma semana, tá, gente? A gente vai trabalhar com o Espírito Santo uma semana. Por que você quer mais? Por que você quer mais do Espírito Santo? Só porque é curioso? Só porque é legal? Só porque vai resolver seus problemas? Só porque vai trazer reconhecimento, de repente, da sua comunidade? Por que você quer mais do Espírito Santo? Essas perguntas você precisa fazer elas todo dia, inclusive, e principalmente essa semana que a gente vai trabalhar, porque elas vão mostrar para você o que está no seu coração, e o Espírito Santo vai te responder essas perguntas, entendeu? Ele vai mostrar na sua consciência o que ele representa e por que você está buscando ele. A gente faz muita força para manter disciplina, por isso que eu abri perguntando, qual tem sido o seu sacrifício? A maioria vai falar, a disciplina de estar aqui, de deixar de fazer outra coisa, por exemplo, dormir. A gente faz força para ouvir a Deus. Quem já fez força para ouvir a Deus? A gente faz um esforço absurdo. Então, eu quero pedir para você ter um pouco de paciência. Eu preciso entrar nessa parte didática para a gente desenvolver as outras áreas, tá bom? Então, é um pouquinho mais chato. E o quanto, eu perdi o raciocínio, e o quanto eu quero, eu faço força para ouvir e até quanto eu quero que ele fale comigo. Quanto você quer que o Espírito Santo fale com você? Até que ponto? Tá? Mais uma pergunta. Por que não percebemos ele sempre? Se ele está presente o tempo todo. Ele fala assim, eu estarei contigo, né? Mesmo no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Eu nunca vou te desamparar. Estou sempre. Por que eu não percebo ele sempre? Amém. Se você ficou aqui até agora, provavelmente é porque você quer mais do Espírito Santo. Então, quero te convidar e primeiro quero orar por isso. Senhor, nós queremos mais do Espírito Santo, nós queremos experimentar mais, nós queremos resposta para muita coisa que a gente não tem resposta. Nós queremos direção para as coisas que temos tomado decisões erradas. Nós queremos experimentar e ver mais da tua manifestação, a manifestação da tua presença em nossas vidas. E nós entregamos agora a autoridade para ti, nós abrimos a porta. Faça essa oração. Nós abrimos agora a nossa mente para as coisas novas. Nós nos transformamos agora num odre novo, para poder receber coisas novas, receber um vinho novo, receber ensinos novos, receber uma mentalidade maior do que a nossa capacidade. Como foi revelado na Bíblia para muitos homens e mulheres, coisas muito superiores ao conhecimento da ciência. Nós te pedimos agora, deixa-nos experimentar, não por vaidade, porque queremos caminhar contigo. Queremos ser usados aqui na terra e fazer a diferença como é no céu, em nome de Jesus. Amém, galera? Então, vou compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência. Muitas vezes eu procurei homens e mulheres de Deus que têm muito do Espírito Santo manifesto. Eles não têm mais do Espírito Santo, tem mais do Espírito Santo manifesto na vida deles, para achar respostas. Porque eu creio mesmo que a igreja, ela se completa, ela é um corpo, pensa no corpo humano, e se completa. Uma área ajuda a outra, um órgão ajuda o outro, uma junta está ali necessária para poder fazer uma ligação de outras áreas do corpo. Então, é muito importante que eu consulte. Eu sempre consulto pessoas. Eu tenho autoridade sobre minha vida, não é uma só,
tenho pessoas que me mentoriam, tenho pessoas que me aconselham, tenho pessoas que me ensinam, eu tenho pessoas que eu me submeto, eu presto contas, tá? Eu também tenho pessoas que fazem isso comigo, que prestam contas para mim, que se submetem a mim, que me buscam como mentor deles, como pastor, e eu aprendo com essas pessoas também. Então, eu aprendo com quem é autoridade sobre minha vida e aprendo com quem eu sou autoridade sobre a vida dela. Porque eu vejo valor nessas pessoas e vejo que eles têm algo do Espírito Santo para me entregar. Muitas vezes me entregam sem eles saberem, tá? Porque o Espírito Santo é que está falando na vida deles. E muitas vezes eu entrego coisas para eles sem eu saber que o Espírito Santo está falando com eles. E aí, outro momento, eu busco nas Escrituras o entendimento. Então, se eu busco no Espírito Santo, eu tenho resposta, mas eu necessariamente preciso confirmar tudo que o Espírito Santo me fala nas Escrituras. Porque eu posso não estar ouvindo o Espírito Santo, como já aconteceu com muitos, inclusive homens e mulheres de Deus, inclusive profetas. Vou citar um exemplo. Samuel um dia foi ungir Davi. Então Deus falou, vai lá na casa de Jessé, que eu já escolhi um novo rei. E aí ele chega lá, aparece o primeiro bonitão, fortão, e ele já vai ungir o cara. Aí aparece o segundo, e Deus fala, não é esse. Aparece o terceiro, e Deus fala, não é esse. Ou seja, Deus falou para ele fazer algo, ele simplesmente está fazendo, e não foi para o detalhe do que Deus está pedindo para ele fazer. Então Samuel ungiria o rei errado. Eu não estou falando do Marcelo, estou falando de Samuel. Falando de um dos maiores profetas que a Bíblia nos conta da existência dele. Então, eu tenho que considerar a possibilidade de estar errado. E se você não tem a maturidade de Samuel, muito mais você vai errar, que é o meu caso. Se você não teve as experiências de Samuel, de ter a sensibilidade de perceber quando é o Espírito e quando não é, provavelmente você já errou muito. Inclusive, esse é um dos maiores erros que tem da igreja em relação à profecia, em relação a direcionamento de líderes com seus liderados, em relação à decisão de que igreja que eu vou participar, por que eu vou deixar uma igreja ou por que eu vou participar de outra. E aí vai, então, de carreira, de mudança de cidade, de mudança de país, de casamento. As decisões são tomadas por percepções ou por palavras, simplesmente palavras proféticas. Eu vou contar um exemplo rápido aqui. Eu ia me casar e uma semana antes de eu me casar, uma profeta levantou na igreja e me chamou na reunião junto com o pastor, que era a autoridade da minha vida na época. E ela falou assim, ó, você não pode casar com essa moça. Ah, por que eu não posso casar? Porque ela é uma boa moça, mas não é o que Deus tem para você. Você está trocando o bom pelo ótimo. Só que eu já vinha há 2 anos buscando informação do Espírito Santo. Então, quando eu chego diante de uma profeta da igreja e me dá essa direção, eu não balancei, não. Eu simplesmente fiz uma oração a Deus. Deus, tudo que você me falou é contrário, então, por favor... Aí eu falei algo para Deus. Eu não quero abrir aqui, mas seria uma confirmação. E Deus não confirmou que ela estava certa. Eu saio de lá, vou para minha casa, tem uma senhora na minha casa que eu nunca vi, que tem uma conexão comigo, eu não sabia que essa pessoa tinha uma conexão comigo, e ela está sentada na mesa da minha casa, e ela fala assim, eu vim de tal lugar para te conhecer, e para te dar uma palavra de Deus. Ela viajou, gente. Eu vim te dizer que você não deve casar com a moça que você vai casar. Eu saí da igreja, uma profeta falou. Cheguei em casa, outra profeta que veio de outro estado falando para mim isso. Ela só veio para me entregar essa mensagem. O que você faria? Não é muito sinal? Aí eu falei assim, querida, eu vou te fazer uma pergunta bíblica e eu creio que Deus fala com você. Não estou te desrespeitando. Se você responder essa pergunta bíblica, que era uma pergunta básica, eu sei que Deus vai falar com você. Agora, se você não conseguir responder, é porque você está cega.
e ela não soube responder uma pergunta básica. E eu estou falando de uma pessoa de vida de igreja, de uma senhora madura. Então, ali, eu tive que tomar uma decisão quem eu ia ouvir. E eu estou na beira, e quem é casado sabe, você vai casar, é uma decisão pro resto da vida. E hoje eu estou casado há 20 anos. Completamos anteontem. Então, será que quando eu procuro um emprego, quando eu tomo uma decisão de negócio, de investimento, de compra, será que eu também faço? Eu não sou enganado muitas vezes, até por orientações boas, humanamente falando, muito boas? É sério isso. Então, eu sempre procuro profetas de Deus e os escuto. Mas não é falou e eu simplesmente fechei. Eu vou e analiso as escrituras. Segundo, eu analiso qual é o propósito de vida Deus me deu e vem confirmando esse propósito. Essas duas coisas não podem ser feridas. Deus te falou que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus em tal área, ou fazendo tal coisa, ou num cenário assim. Por isso que as profecias, por isso que os sinais são anotados. As direções são anotadas, porque eu vou carregar isso por muito tempo. Daqui 10 anos, provavelmente eu preciso dessa anotação. Então, quando o Espírito Santo fala comigo hoje, o que ele vai te falar, eu posso te garantir, mais de 90% não faz sentido, mas eu vou tentar traduzir isso para as coisas que fazem sentido para mim. Eu vou dar um exemplo para você bíblico, tá bom? Lá em Jó 20, verso 6, vai falar assim, que Deus suspende a terra e ela não está presa em nada, o texto está querendo dizer. Que a terra está suspensa. Que é Deus que está sustentando a terra. Ok? Nessa época, se cria que a terra era carregada por uma grande tartaruga. Era a teoria da ciência, né? A terra é carregada por uma grande tartaruga, e é isso que a gente crê. Tem textos que vão falar que a Terra é redonda. Vou trazer uma hora isso para você. Antes disso ser descoberto e antes de ser levantado aí uma perseguição contra esse ensino que a Terra era redonda. Então, a Bíblia já aponta para coisas que o homem não entende. Por quê? Porque ele não sabe como explicar isso. Naquela época, como é que eu digo que a Terra está suspensa? A Bíblia diz que a lua resplandece. E sempre se creu entre os homens que a lua tinha luz própria. E a lua não resplandece, tá? Sempre se creu que a luz resplandecia. A Bíblia vem e fala assim, ela não resplandece, ela reflete a luz do sol. Ela não fala, a lua reflete a luz do sol. Então ele está dizendo assim, a lua não resplandece. E o homem está crendo que a lua resplandece. Então, antes dos equipamentos para a gente analisar isso, antes da gente chegar a essa conclusão, o Espírito Santo, através da palavra, já nos dava revelação. Então, o Espírito Santo vai te falar coisas que você não entende. Eu já tive visões sobre o nosso ministério de muitos anos atrás, que hoje eu vejo isso acontecendo. E eu estou falando material, físico, parede. Eu tenho visão de futuro. Eu sei, eu já vi coisas como elas vão funcionar, tá? Mas tem um monte de coisa que não faz sentido ainda. Quando a gente entendeu a igreja desenvolvendo áreas na sociedade, isso foi lá atrás, e eu chamei muitos pastores para conversar, para tirar dúvida, não fazia sentido para nenhum, e todos falaram, larga isso para lá. Agora, mais de uma década depois, está claro que o papel da igreja é afetar a sociedade, no sentido de treinar mesmo e discipular a sociedade. Então, mas não fazia todo sentido. Mas o que eu fiz? Procurei confirmar isso até achar. Tem sentido? Aí a gente começa a trabalhar nisso. E hoje a gente está trabalhando, vocês têm visto isso acontecer. Antigamente se cria
que se você tivesse doente, você deveria fazer um machucado e derramar o sangue para tirar as impurezas do corpo. E isso foi praticado milenarmente, tá? George Washington morreu por causa dessa prática, para você ter uma ideia. Ele estava doente, se eu não me engano, alguma coisa na garganta, e aí ele abre um machucado e ele vai perdendo sangue e ele morre. Só que a Bíblia diz que a vida não está na carne. A vida está onde? No sangue. Então a Bíblia já falava lá atrás, ó, a vida não está no seu corpo, na carne, ela está no seu sangue. Então, se eu perco o sangue, eu perco a vida. Olha que coisa louca, né? Mas a Bíblia já falava isso antes da ciência, antes da medicina, de identificar isso. Quando chega em Washington, George Washington, o cara morre ainda por essa prática. Se eu falasse isso no passado, antes de Washington, não, cara, não faça o corte porque você vai derramar seu sangue e você vai morrer. Ele talvez teria sido salvo, mas com certeza a gente era queimado na fogueira. Jó vai falar sobre, o livro de Jó fala muita coisa sinistra. Fala sobre impressão digital, coisa que ainda não era explorada. Fala como as nuvens trazem a água do oceano e regam a terra. Não havia ciência para provar isso. A Bíblia já falava. Lá fala dos dinossauros. Então, nós precisamos, para entender o Espírito Santo, para discernir e não ser simplesmente um intérprete de coisas no nível natural da minha imaturidade, da minha falta de conhecimento de mundo, universo, só um criador de ideias, de narrativas. Eu preciso das Escrituras profundamente para compreender o Espírito Santo. Pastor. Ou ele sempre vai falar comigo como menino, tipo assim, tá com dor de barriga, vai no banheiro. Sabe, coisas que ele faz mesmo, porque ele é um bom pai. Então ele cuida da gente. Só que ele está buscando que filhos amadureçam, porque toda a terra aguarda a manifestação dos filhos maduros. Fala, Isa. Fala. Isso que você estava falando me lembrou de um caso a Bíblia já fala lá nas leis antigas, se você encostar no morto, você precisa se purificar se lavando, né? E não me recordo exatamente que século que foi, mas a taxa de mortalidade de mães no parto era gigantesca, porque os médicos não lavavam as mãos. Sim. E quando um médico se levantou para falar que precisava lavar a mão, a comunidade científica quis acabar com ele. Até que começaram a fazer isso e viram que de fato fazia sentido. Então, se o cara lesse, já teria sacado, né? Amém. Então, esse é mais um exemplo. E ontem nós tivemos no STF assim, muitos exemplos que foram dados em relação às práticas que devemos ter hoje. A grande maioria vem da Idade Média. Tipo assim, porque o Papa Pio não sei quanto fez isso, porque o tal sacerdote fez aquilo. Por quê? Porque estamos fadados à nossa limitação animal. Amém? Então, eu quero ler aí, para a gente ter um texto de referência, João 14, 26. Esse é um texto, um dos mais importantes da Bíblia, para eu discernir a minha relação com Deus e eu discernir a minha relação com as Escrituras. Okay? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Tudo que Jesus disse está nas Escrituras, tudo que diz para que fosse revelado para a gente. Ele diz mais coisas, tá? Mas o que ele queria que fosse trazido até a gente está nas Escrituras. Concordam? Amém? Então, ele está falando assim, mas o conselheiro. Então, qual é o primeiro papel do Espírito Santo? Conselheiro. O Espírito Santo é uma pessoa que tem uma chancela, uma habilidade de ser um conselheiro. É mais do que ser um psicólogo, é mais do que ser um pastor, é mais do que ser um mentor. É aquele que já te aconselha
diretamente, ó, o que você deve fazer é isso aqui. Com clareza, com segurança e sem chance de errar. Pastor, eu erro muito com a minha família, eu erro muito. É porque você precisa ouvir mais o Espírito Santo. Eu erro muito na minha carreira, Espírito Santo. Eu erro muito no meu relacionamento, Espírito Santo. A solução da sua vida se chama Espírito Santo. Ah, mas eu estou fazendo um curso muito bom com um cara que é coach. Muito bom, excelente. Estude, pratique, exercite, estude ciência, estude tudo. Mas quem vai resolver tudo que você vai aprender lá chama Espírito Santo. Por isso que você vai ver grandes inventores, grandes empresários que criaram coisas baseadas no que aprenderam na Bíblia. Grandes governos tiveram sucesso quando entenderam que a decisão que precisavam tomar era baseada na Bíblia. O maior império que a gente teve nos últimos tempos, que é os Estados Unidos, teve sua Constituição estabelecida na Bíblia. E a partir do momento que eles decidem não ouvir mais o Espírito Santo, não seguir mais as Escrituras, o país começa a cair. Então, nós temos um exemplo prático. Aí, quando nós temos qualquer governo, seja de empresa, estado, país, que a pessoa tem como base a sabedoria do conselheiro, ele vai acertar. Então, se você quer acertar a sua empresa, você precisa ter tempo de investimento com o Espírito Santo na sua empresa. Essa é a maior lição que eu posso transferir para vocês. Da minha vida, experiência própria agora, tá bom? Talvez não seja muito, mas se tem algo que vai te ajudar, é isso. Aí ele continua assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha, o Pai está enviando para quem? Bate a mão assim. Para mim. O Pai está enviando todas as soluções através do conselheiro para mim. O Pai é bom e ele preocupa comigo. Só que eu não quero o Espírito Santo, eu quero outra solução. Eu quero uma ideia minha na minha cabeça, eu quero tentar errar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas o Pai está falando assim, eu tenho um caminho melhor. O caminho melhor eu te dou o conselheiro, eu estou mandando ele para você. Que vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus ele representa Jesus. Por isso que Jesus não nos abandona, o representante dele está aqui. Ele não deixou a gente sozinho. Deixou com aquele que faz tudo que Jesus fazia. Por isso que Jesus fala assim, vocês vão fazer todos os sinais, milagres que eu fiz e ainda muito mais. Se Jesus espera que nós façamos mais coisas do que ele fez, em termos de sinais, maravilhas, conhecimento, ele não tem ciúme, primeira coisa. Ele não está preocupado com concorrência, segunda coisa. Ele não está achando que isso diminui a honra dele. Terceira coisa, porque tem gente que não quer crescer, porque fala, mas aí eu tomo o lugar de Deus. Querido, vai ser difícil você tomar o lugar de Deus. Pode se esforçar, eu acho bem improvável. Então não tenha medo, o melhor que você possa fazer é o máximo que você vai chegar, o mínimo do que Deus poderia fazer. Então, mas ele está dizendo que você vai fazer mais do que Jesus fez na terra. Então, eu estou te dando o Espírito Santo em nome de Jesus, ou seja, ele vai fazer as coisas que Jesus fazia através de você. E você vai curar pessoas, você vai salvar pessoas, você vai mudar ambientes, você vai acertar nas suas negociações, nos seus relacionamentos. Por quê? Porque você tem um conselheiro em nome de Jesus, com autoridade e poder. Espírito Santo, manifestação de poder e sabedoria. Em nome de Jesus, manifestação de autoridade, porque a Jesus foi entregue toda a autoridade no céu e na terra. Quando eu tenho o Espírito Santo em mim, em nome de Jesus, enviado por Deus, a quem temerei? Covid? Não. Governos? Não. Patrões? Pessoas violentas? Não. Porque quem está em mim é maior do que quem está no mundo. É isso que esse texto quer dizer. O que está em mim é maior que todos do mundo juntos. Então eu não tenho que temer. Então eu passo pelo vale da sombra da morte e não temerei. Porque tu estás comigo. Então,
A ciência, que se destaca absurdamente através de cristãos, vem através de entender o que o Espírito Santo está falando para eles. Eu sou uma pessoa da área criativa, Isaías também é dessa área. Eu posso te garantir, 100% das nossas criatividades vem de observação, juntar ideias, conectar coisas e ouvir insights do Espírito Santo. Então, assim, você não entende como você fez aquilo, mas fez. E aí eu sei que foi além da minha habilidade e da minha memória fotográfica de coisas que eu juntei. Foi além. E aí eu posso falar de soluções absurdas mesmo. E aí, para a gente ir para o final, você entende como o Espírito Santo fala com você? Você já entende ou não? Se não, anota. Eu não entendo, preciso entender. E a primeira pergunta do Espírito Santo que eu vou te fazer é: como é que você fala comigo? E aí faça essa pergunta. É importantíssimo. Hoje é base para uma escola que vai mudar a sua história. Eu vou colocar algo aqui que está no meu coração, tá? Você já teve uns insights assim, de repente você lembra de alguém? Tum. De repente vem uma pessoa na sua cabeça, tum. Por que eu estou pensando nessa pessoa? O Espírito Santo está falando com você. Então, está te dando uma das coisas que ele faz. Nessa hora, ele está te pedindo algo em relação a essa pessoa. Está te colocando na posição, talvez de intercessor, talvez de ajudador, talvez de conselheiro. Por quê? Porque se ele está em você como ajudador, como conselheiro, ele vai te usar dessa forma também. Então, o Espírito Santo dá. Então, estou dando exemplos que o Espírito Santo fala com você. De repente. Eu já tive experiências do Espírito Santo me mostrar. Eu já acordei, tá? Já sonhei. Já acordei à noite, tive visão, já sonhei isso e já tive experiência de dia. Eu ver uma pessoa em outro país. E aí eu falo, eu não sei quem é, mas sei que eu tenho que orar para essa pessoa. E aí me levantar e falar, agora vamos lá para a guerra. E o Espírito Santo fala assim, agora para. Aí eu falo, não, mas tá bom aqui, eu tô sentindo que falou, já foi, já aconteceu o que era para acontecer, já tá, como se a pessoa já tá liberta. Já se cumpriu a oração. Aí eu, tá bom, vamos dormir. Tipo assim, cumpriu o seu papel, porque o Espírito Santo quer que eu exerça um papel junto com ele. O Espírito Santo não quer operar sozinho, senão ele varria a gente da terra e fazia as coisas. O Espírito Santo quer agir através de você. A solução para a terra não é a vinda de Jesus. A solução para a terra não é o Espírito Santo fazer as coisas sozinho. A solução para a terra é Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você é a mente de Cristo e o Espírito Santo em você. É essa manifestação que a terra aguarda. Cristo em vós, a esperança da glória na terra. A esperança da manifestação da glória. Depende de eu fazer isso. Mas não podemos ter mais 40 anos imaturos. Não podemos ter mais 40 anos como crente que vai na igreja, que comunga, que comemora a Páscoa, faz tudo que a gente aprendeu esses dias. Temos que ser crentes que caminham para a maturidade. Para quê? Para ouvirmos coisas maduras. Paulo fala que foi ao terceiro céu, e lá no terceiro céu ele ouviu coisas que são inefáveis. Não existem palavras que possam descrever o que ele viu. O nível de maturidade de um homem que vê essas coisas é muito maior do que o de um homem que não viu. Então, o Marcelo precisa alcançar esse nível que Paulo alcançou. Uma comunidade inteira precisa alcançar o que Paulo alcançou, ver coisas inefáveis. Estou vendo. Isso vem porque o Espírito Santo ensina. Ele fala assim, eu não sei se fui no corpo ou fora do corpo. Ele não está claro para ele o que aconteceu. Mas ele teve a experiência e viu. Amém? Vou sugerir uma lição de casa, a gente não fez ainda. Leia. Deixa eu abrir. Eu lembrei do rei Uzias. Vou ler um pedacinho, tá? Isaías 6, de 1 a 8, você vai ler, mas eu vou ler só o comecinho. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo sua mão em brasa viva, que tirava do altar uma tenaz, e com brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma experiência fabulosa do Espírito Santo. E provavelmente segunda-feira a gente vai explorar ela, tá bom? Talvez a gente comece por aí. Só que ela termina com uma ação de Deus. O que Deus está querendo, o que o Espírito Santo quer fazer em nós, é nos tornarmos o braço dele aqui na terra. A primeira pergunta que eu fiz lá, acho que a primeira ou a segunda, é por que eu quero do Espírito Santo? A Bíblia me ensina por que eu tenho que querer do Espírito Santo. Para que eu seja a imagem e semelhança dele aqui na terra. E por isso que eu quero orar por você hoje. Por mais sede e fome de ser um representante do Espírito Santo na terra. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente termina essa sexta-feira, essa semana de Páscoa, dizendo para o Senhor, se você concorda com isso, diga isso para ele. Senhor, eu não estou entendendo nada ainda, eu ainda sou pequeno, eu ainda sou menino, eu não sou maduro, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que o Senhor já tirou toda a iniquidade dos meus lábios e da minha mente, porque o Senhor pagou isso com sangue. O Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor me salvou, o Senhor agora quer me enviar. Então, eis-me aqui, envia-me a mim. Vem, Espírito Santo, e faz a limpeza que precisa ser feita nesse fim de semana. Me dá sede e fome para te buscar, para te ouvir, para experimentar. Me dá experiências espirituais. Me dá, Senhor, visão que eu ainda não tive do propósito da minha vida. Muito além do que eu penso que tenho, que o Senhor estabeleceu. Propósito milenar, propósito eterno que o Senhor me colocou. A tua Bíblia diz que o Senhor Jesus é Rei de Reis. Envia-me a mim para ser um dos reis que vão manifestar o teu reino aqui na terra. Que vão orar, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, seja feita aqui na terra. Que vão atender ao chamado dos trabalhadores que são necessários para essa estação, para esse tempo. Dos que vão dizer: Senhor, eu sou pequeno, mas tu és maior que tudo, então me usa. Tu és meu braço forte, tu és a minha esperança, tu és a minha segurança, tu és a sombra que me protege, tu és o meu caminho, o único caminho, Jesus. Tu és, Senhor, a minha salvação. Tu és a palavra viva que eu vou falar para as pessoas, e pessoas vão ser salvas, curadas, libertas. A minha família vai ser totalmente sarada e liberta por causa da tua palavra viva. Eis-me a mim, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis um grupo aqui, Senhor, que tem buscado a Ti pelas manhãs. Vem e toma-nos o dia inteiro, Senhor. Toma-nos a semana inteira. Toma-nos por todos os dias da minha vida. Todos os dias da vida de cada um aqui. Porque é melhor um dia na Tua presença, Senhor, do que 1000 anos em qualquer lugar. O salmista sabia o que estava falando. Nós declaramos isso nessa manhã. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Tu és uma pessoa, deixa-nos relacionar contigo como essa pessoa maravilhosa, poderosa.
nosso ajudador, nosso consolador. Eu lanço cada depressão, cada ansiedade, cada medo, frustração, insegurança de cada um de nós agora sobre ti, Jesus, que tem um jugo suave para a gente, um fardo leve. Nós recebemos hoje esse fardo leve, esse jugo suave. Eu declaro na vida de cada um dos meus irmãos aqui um tempo íntimo, poderoso e de mudança na vida de cada um. Emocional, profissional, financeira, nos relacionamentos e na saúde. E na vida espiritual, eu declaro um novo tempo. Nós entramos agora nessa Páscoa para novas experiências, Senhor. O Senhor não pagou o preço que pagou para eu poder ter só pão e vinho na mesa, só arroz e feijão na mesa, mas para ter vida e vida em abundância. Então, eu declaro vida e vida em abundância que vem do teu Espírito, que foi enviado com a autoridade de Jesus Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus, seja abençoado. Que seu fim de semana seja um fim de semana de revelação no Espírito, de entendimento e de fome e sede dele. Que você se divirta, que você tenha prazer experimentando o Espírito Santo. Que você tenha sede de buscar o secreto, sozinho, em lugares secretos com ele. Que ele te mostre muito além do que todo olho viu, do que sua mente imaginou, mas sim aquilo que Deus preparou para você. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. A gente tem 2 minutos. Alguém quer comentar? Seria muito bom. Pastor, eu posso falar? Pode falar. Eu estava lendo o livro do Kenneth Hagin, né, que é um missionário, já até falecido. Quando você estava falando do Espírito Santo, até eu comentei com Isaías, quando ele ia pregar nas igrejas lá nos Estados Unidos, geralmente as igrejas, quando faziam as ofertas, não passava de $50, $80, né? E era um povo assim, que não tinha muito dinheiro. E o pastor da igreja falava para ele: você quer que eu faça o apelo, né, para poder te fazer oferta, para você poder receber? Ele falava: não precisa fazer apelo nenhum, deixa as coisas fluírem, né? E aí, quando terminava o culto, ele levantava $200, $300, coisa assim sobrenatural. Aí ele estava falando que se você não for movido pelo Espírito Santo, né, nada vai. As igrejas que ele ia, ele via que o pastor, assim, ele não era direcionado pelo Espírito Santo, né? A preocupação dele era que a igreja crescesse, mas a igreja dele não crescia, né? Porque ele não tinha uma intimidade, ele não pedia a revelação do Espírito Santo naquilo que ele ia pregar, naquilo que ele ia fazer, né? Então ele não via o Espírito Santo como uma pessoa auxiliadora, né? Então eu achei super interessante isso, né? Porque você tem que pedir revelação ao Espírito Santo quando você lê as Escrituras, né? Quando você lê a Bíblia. Porque senão você não vai ter o entendimento, não vai ter a revelação. Amém. E é Ele que te revela, né? Não Amém. tem outro que vai te revelar. Você pode ler, você vai ter o entendimento humano, né? Mas o entendimento que Deus quer te passar naquela hora, né? Como Jesus falou, né? Que ele vai deixar, né, o Consolador, e a gente fala, ele vai fazer coisas maiores do que ele. Mas para a gente fazer coisas maiores, a gente tem que ter a revelação do Espírito Santo para a gente poder fazer. Porque senão a gente vai fazer da nossa vontade, né? A gente se compadece de uma pessoa com fome, a gente se compadece de uma pessoa necessitada, mas às vezes o Espírito Santo quer nos mostrar algo diferente ali, né? Para a gente auxiliar aquela pessoa. Às vezes não é só uma cesta básica que é para dar para aquela pessoa, né? Às vezes é outra coisa, né? É outra coisa que o Espírito Santo quer, né? Quando você for entregar uma cesta básica, seja movido pelo Espírito Santo, né? Quando você for num comércio ou numa visita, uma negociação, né? Seja movido pelo Espírito Santo, né? Porque às vezes ali ele quer falar outras coisas com você, né? Amém. Às vezes você vai ali para um negócio, vai para alguma coisa, mas na realidade é outra coisa que ele está querendo que você faça ali. Você tem que ser usado nesse sentido, né, pastor? Amém. Perfeito. Eu olho assim, né? É perfeito. O que é muito importante dentro do que você está falando, eu queria destacar eu preciso aprender a relacionar com ele.
Porque o que a gente aprendeu é que a gente tem que ouvir, mas agora a gente precisa saber que a gente está ouvindo, tá bom? É muito bom que você trouxe, desde uma caridade, o que você vai fazer? Precisamos de direção do Espírito Santo. O Rei ia falar? Dentro disso, do que você falou, que o Espírito Santo quer fazer tudo conosco, né? Ele quer a nossa cooperação, nossa ação junto com ele. Para mim, um texto claro está lá em Atos 15, a partir do versículo 26, onde mostra que a igreja ia mandar Paulo, Barnabé, Silas e alguém lá que eu não estou lembrando, para a igreja de Antioquia com uma carta. E nessa carta estava escrito: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que vocês fizessem isso, isso e isso. Quer se abster de alimentos que eram consagrados a ídolos, a sangue e tudo mais. Mas é interessante falar: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo escrever isso para vocês. Muito bom, Rei. Muito bom também isso. Como o Said trouxe também, né? A gente ter essa comunhão com o Espírito Santo e para fazer as coisas juntos. Eu falo para vocês, cada um vai ter uma experiência com o Espírito Santo aqui, tá? A gente está encerrando, está um pouquinho atrasado, 2 minutos hoje, mas é importante isso. Como o Said e o Renato trouxeram, você vai chegar num ponto tão fino com o Espírito Santo que tem coisas que ele vai te pedir para decidir. Estou te falando muito sério isso. Segunda coisa, ele vai tratar junto com você para chegar numa decisão. Por que é assim? Porque ele é o ajudador. Ele não é o fazedor. Ele é o ajudador para você fluir melhor. Como eu falei, o Espírito Deus, eu fui criado de Deus. Então, ele quer que flua coisas de mim, da minha característica. Então, as lives ficam salvas, tá? A gente vai disponibilizar no YouTube todas essas experiências que a gente está tendo no devocional, tá? Depois eu vou explicar melhor isso. Então, o Espírito Santo, ele tem que caminhar comigo. E é essa experiência que eu quero convidar vocês para a semana que vem inteira. A gente amadurecer na percepção e na obediência ao Espírito Santo. E eu te digo, você vai experimentar aquilo que fala em Provérbios 3, que você vai ter, porque por ouvir o Espírito Santo, longa vida, riqueza, honra, prazeres e paz. Longa vida, riqueza, honra, prazeres e paz. Em Provérbios 3, leia depois o contexto todo, você vai perceber que isso tudo está lá. Porque o Espírito Santo me traz isso. Gide, você quer falar? A gente está um pouquinho atrasado, mas dá tempo. Não, Marcelo, tranquilo. Sem querer, eu abri o microfone aqui, viu? Tá. Amém, gente. Quero agradecer muito vocês, abençoar esse fim de semana, que seja um fim de semana tremendo. Nosso próximo encontro é às 18 horas de domingo. Nós temos o nosso FIO, que é o culto que a gente promove aqui na Just. Vai ser online, vamos transmitir online, não tem presencial, infelizmente. Mas eu quero te estimular, separar um tempo com a sua família, com a sua casa, se você estiver sozinho, mas é ali o seu momento de culto, é o que você vai entregar para ele, tá bom? E a gente vai falar sobre o grande reset, que é algo que está acontecendo mundialmente, mas nós vamos trazer uma conexão espiritual a isso, que é um grande reset espiritual também, tá? Eu recebi uma palavra do apóstolo Marcos e do Dr. Don Lynch, profunda sobre isso, e eu tenho estudado e quero compartilhar um pouco com vocês também a minha visão e o que Deus deu para eles. Por último, façam suas contribuições, nós estamos com muitos desafios, não da igreja, mas de fora da igreja em especial, e precisamos das contribuições de vocês. Como eu falei, a gente quer fazer diferença, então faça essa contribuição, invista, porque chegou um tempo mesmo da gente derrubar as trevas e trazer essa glória que a Bíblia fala da gente. Amém. Mais alguma pergunta? Estou encerrando. Então, as lives ficam salvas como uma sala de reunião lá no YouTube. Hoje, até segunda, a gente resolve isso, né, Isa? Então, a gente vai criar uma aba lá no nosso canal no YouTube, Just Church, e vai ter todas lá.
há uma sequência, tá? Se você for assistindo tudo, e você pode só ouvir. Com certeza vai contribuir muito com você. Amém? Amém. Teve algum Amém. pedido de oração aí no chat? Eu não vi. Dia abençoado para todo mundo. Dia abençoado, Amém, gente. Renatão. Ô, pastor, Sim. depois você podia orar pro André, o tio da André Gregoldo, que ele não está muito bem, ele foi entubado. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós temos crido na cura do André. Amém. E nós declaramos isso. E nós queremos, ó Pai, ver teu milagre. Espírito Santo, te pedimos uma intervenção, que os teus anjos, que o teu Espírito, que Amém. todo o poder da ressurreição opere na vida dele agora, e nós Em declaramos nome de cura, Jesus. em nome de Jesus. Jesus. Amém. Pai, gente, um abraço. Desculpa pelo Um atraso. abraço, pastor. Valeu, pastor. Bom dia. Falou, bom dia, pessoal. Isaías. Bom dia a todos, Isaías, Olá, Gide, Gide. Renato. Cadê a Isaías, canequinha? ó. A canequinha tá aí. Felipe, Cadê você a sua escreveu pra canequinha aí, mim, eu não Isaías? entendi. Você quer que A tenha minha tá oração? Então, é isso? Pode falar que eu vou orar por você.